Olha, Deus te abençoe, viu, Isa? Presente de Deus. Pode soltar o vídeo? Um retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família. Bom dia, graça e paz. Esse dia tão especial que emociona, né? Todos nós. A gente ri, a gente chora. E nesse momento a gente vai assistir um breve vídeo, em comemoração, né? Esse mês da família. Você sabe que a gente está na nossa série Retratos de Família. Essa é a segunda mensagem do mês de maio. E daqui a pouco eu retorno, logo após o vídeo, para a gente começar o momento da palavra. Se família tem alguém para compartilhar momentos alegres, tristes, sonhos. E hoje nós somos uma família. Eu sou a Selma. Sou o Zéias. E esse é o Pinho. Lucas. Mas nem sempre foi assim, né, mano? Nem sempre foi assim. Esse ano, nós estamos completando 22 anos de casado. E por 16 anos, nós tentamos engravidar e não conseguimos. Passamos por vários médicos, fizemos vários tratamentos, até um ponto que a gente realmente desistiu. E aí, em 2016, quando a gente veio para cá, em 2017, a gente participou de um culto. Chegou um Dia das Mães, eu falei, vamos lá, né, pra gente conhecer. E a gente participou desse culto e o pastor fez uma pregação tão bonita, né? E que não era pra gente desistir dos sonhos. Então a gente entendeu que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Como diz em Eclesiastes 3:1. Então o nosso tempo ia chegar. E foi quando a gente resolveu dar um passo de fé, né, com a ajuda dos nossos pastores, da nossa família, dos nossos amigos, e a gente resolveu ir atrás de um tratamento. Durante esse período que estávamos tentando engravidar, por várias vezes procuramos os médicos, como mesmo a Selma mencionou, vários médicos diferentes. A gente já tinha deixado assim de lado, talvez um dia, quem sabe, a gente consiga, né? Mas aí foi muito impactante quando nós chegamos aqui e a gente sentiu um carinho muito grande por parte do nosso pastor, nos incentivando, né, a procurar nessa questão, mesmo porque também ele contou a história dele para nós, né? Foi que fortaleceu a gente. E graças a Deus, com o apoio da família, né, do meu sogro, da minha cunhada e tudo mais, a gente conseguiu procurar fazer esse tratamento, né? E graças a Deus, já de primeira, a gente conseguiu essa bênção aqui que vocês estão vendo, entendeu? Então hoje eu posso dizer para você, hoje eu sou realizada. Hoje eu sinto a minha família completa. E esse aqui é o Lucas, é o meu sonho realizado. Então assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que não desistam dos seus sonhos. Tudo tem o tempo de Deus. Do jeito que Deus quiser, né? Do jeito que Deus quiser é a melhor forma. Então é só a gente entender o tempo de Deus e aceitar o tempo de Deus. Então aqui tá ó, nosso presente. Ele é o meu maior presente. O meu filho. Te amo, amor. Te amo. Glória a Deus. A foto da família toda junta, reunida.
E o Luquinha só lá no meio, né? Fazendo um monte de graça. Glória a Deus. É maravilhoso, né? Quando a gente vê o Senhor intervindo na nossa história. Hoje a gente vai falar sobre os retratos, né, de mães improváveis. E a gente pode incluir o retrato, né, de pessoas, em geral, improváveis, que estão colocadas na família de Deus, no reino de Deus. Deixa eu só me organizar aqui, porque eu preciso acompanhar. Só um momentinho. A minha água está aqui, né, gente? Ah, tá. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 1. A gente vai começar lá do comecinho. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vamos ficar de pé? Vamos ver se a gente tem energia hoje para ler uma genealogia. Nada melhor do que falar de família com uma genealogia, né? Só que vamos dar uns saltos na genealogia, não vou fazer isso com você não. Vamos dar uns saltos na genealogia. Quando eu saltar de versículo, eu falo para você, versículo tal, e a gente vai para o versículo, ok? Mateus capítulo 1, versículo 1. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pula aí comigo, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba. Pula comigo, lá no versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua palavra, que ela é rica e maravilhosa, mesmo quando a gente não tem compreensão total dela. Mas nós pedimos que Teu Espírito, nesse momento, venha nos guiar, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer para cada coração. E nós pedimos a Tua intervenção na nossa mente, nesse momento, para que a gente não se distraia, mas para que a gente fique ligado naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa manhã. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O primeiro ponto, né, da nossa mensagem é: Deus não está preso na nossa cosmovisão. O que seria a cosmovisão? É a maneira como cada um de nós individualmente vê o mundo, né? A gente vê uma situação ou um conceito ou alguma coisa da sociedade, da nossa família, e a gente tem pensamentos a respeito, a gente tem sensações, emoções, opiniões a respeito, e cada um de nós tem uma cosmovisão diferente das coisas. E a gente, às vezes, fielmente acredita que Deus, Ele tem a mesma cosmovisão que a gente. E a gente esquece que a gente não pode prender esse Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, dentro de uma caixa. Não é assim que funciona. Ele não está preso às minhas opiniões, Ele não está preso às suas opiniões, Ele não está preso a conceitos sociais e políticos, porque Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas. E é por isso que Ele é tão surpreendente na tua palavra, na palavra dEle. Ele é tão surpreendente que a gente olha para uma genealogia dessa, e a gente vai entender o porquê, e vê como é que Deus, de uma maneira poderosa, Ele quebra paradigmas, Ele quebra estigmas numa época tão antiga como essa. Quando a gente olha aqui para o livro de Mateus, é um dos primeiros compilados sobre Jesus escrito. Até então, de 30 a 40 anos, passaram a história de Jesus através da via oral, iam falando para um, para outro, iam contando os feitos de Jesus. Era dessa maneira que era passada a história do Senhor. E aí Mateus, ele vem fazendo um dos primeiros compilados, primeiros escritos, e cada um daqueles que escreveram os evangelhos, eles tinham um propósito, eles tinham uma motivação. O propósito de Mateus era mostrar Jesus como rei, aquele que veio da linhagem messiânica lá de Davi. Lembra? Jesus, filho de Davi? Era essa a intenção de Mateus. E como uma boa intenção, ele começa esse escrito sobre o rei como eram feitos os escritos dos reis da época, começando com uma genealogia. E crente não gosta de genealogia, né?
A gente pula. Lá no Antigo Testamento tem páginas de genealogia. A gente finge, eu li sim, né? E a gente passa assim rapidinho, aquela leitura dinâmica. Mas genealogia realmente é muito importante. Quando a gente olha para essa pequena genealogia, que não é tão grande assim, eu lembro que eu cronometrei em casa uns 3 minutos para a gente ler essa aqui direito, né? Porque tem uns nomes, né, que a gente dá, né, fica assim, porque são uns nomes muito diferentes. Mas essa genealogia, ela vai nos trazer muitas informações. Quando a gente pensa historicamente, a função de uma genealogia para um rei era mostrar os homens, os antepassados poderosos daquele rei. Era fazer as marcações desses homens que eram extremamente importantes. Numa genealogia de um rei, não entrava gente qualquer. Elas eram selecionadas, era a dedo que havia essa seleção. Às vezes você vê a gente falando, fulano gerou ciclano. A gente acha que automaticamente é pai gerando filho. Não necessariamente. Quando você olhava para uma genealogia de um rei, se tivesse alguém ali, né, que era fraco, que não se destacava, que era uma pessoa indigna, ela era retirada. E a gente não está sabendo, a gente está lendo, né? Às vezes aquele fulano que gerou ciclano, na verdade era o tataravô, ou avô ou bisavô. Eles faziam isso realmente para esconder, né, a laranja podre da sacola, para esconder os elos fracos da corrente. Era isso que eles faziam. E de repente a gente vê Mateus escrevendo para a gente uma genealogia de uma forma muito estranha, né? Muito diferente, muito peculiar. Porque ele acrescenta aqui o nome de mulheres. E tanto no ambiente judaico quanto no ambiente pagão, não era normal e não era aceitável colocar o nome de mulheres. Porque tanto no ambiente pagão, que a gente chama, né, o greco-romano, quanto no ambiente judaico, a mulher era vista como segunda categoria. Então, você ter uma mulher na sua genealogia, quanto mais de um rei, queria dizer que você era vulnerável, que você era fraco. Então, é por isso que elas não eram lembradas dessa forma. E aí vem Mateus e faz uma quebra de todos os paradigmas, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando e demonstrando essas mulheres. E o pior, ele não cita só mulheres na genealogia, mas faz algo inaceitável para os judeus, que era acrescentar pessoas gentias, quer dizer, estrangeiros, que não eram judeus, e homens indignos, homens e mulheres indignas. E é por isso que a gente vai caminhar, no final a gente vai entender por que Mateus, né, faz isso. A gente está no ponto 2 agora, que fala o seguinte: Jesus veio para mudar a nossa história. Quando a gente olha para essas mulheres citadas, eu fiz uma separação, não sei se os meninos têm o quadrinho. Tem quadrinho? Eu acho que não tem quadrinho. Tem ou não tem o quadrinho? Aí eu pergunto sem óculos, não consigo ver o que eles estão sinalizando. Eu vou dar tchau, né? Já viu a gente na rua, quando a pessoa fala assim, tá aqui, agora eu enxerguei ali. E a gente tem 5 mulheres nessa genealogia. A gente tem Tamar, a gente tem Raabe, a gente tem Ruth, a gente tem Batseba e Maria. Dessas 5 mulheres da genealogia, 4 delas eram gentias. Então, além de serem mulheres, né, gentias e mães improváveis. A gente vai passar rapidamente por algumas delas, que a gente não vai ter tempo para, né, falar sobre cada uma delas, e outras a gente vai ficar um pouquinho mais. A Tamar é nora de Judá. Como você lê aí, olha, ela teve um filho com o próprio sogro. O texto está em Gênesis 38. A gente não vai se ater nesse momento. Depois você dá uma olhada em Gênesis, anota aí, Gênesis 38, para você olhar a história de Tamar, que teve um filho do seu próprio sogro. Né? Você que gosta de novela mexicana, novela turca, isso é muito melhor, está em outro patamar. Né? Pode acreditar em mim. Então, Gênesis 38, depois você dá uma olhada em casa. Uma mulher completamente improvável, uma maternidade improvável. Depois disso, a gente tem Raabe, que ela é citada aqui. Né? Raabe é conhecida como uma prostituta. A gente vê lá no Antigo Testamento, quando Josué manda os espias para entrar em Jericó, esses espias eles são acolhidos na casa de uma mulher, uma casa, né, de moral duvidosa, que era a casa da prostituta Raabe. Ela não só o acolhe, como os esconde,
Quando as autoridades de Jericó percebem que houve uma invasão e que tem um disse-me-disse lá que alguém entrou, eles vão direto na Raabe e ela fala que eles tinham passado lá um período, mas que eles já foram embora, e ela sinaliza para o outro lado, sendo que os espias estavam escondidos no seu terraço. Essa mulher, ela é incrível, porque ela, quando vai falar com os espias, ela fala para eles a grandeza do Deus deles. Então, o currículo e o histórico desse Deus Todo-Poderoso já tinha chegado para Raabe, porque fazia pouco tempo, onde Deus se manifestou de uma maneira grandiosa, que foi o cartão de visitas, né, do Deus de Israel para todas as nações, que foi tirar o povo do Egito, lembra? Eles passaram a seco no meio do Mar Vermelho. E ela sabia dessa história, e ela faz uma declaração. Ela fala o seguinte: pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Ela fala para eles que estava os ajudando porque ela sabia do que aquele Deus era capaz. Sabia que ele era poderoso, não só no céu como também na terra. E é maravilhoso que essa mulher começa a negociar, né, com esses espias. Ela fala assim: eu vou ajudar vocês, mas eu quero ser poupada. E não só eu, como a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e toda a família deles. Todos os meus sobrinhos, as esposas, quero que todo mundo seja poupado. Aí você pensa comigo agora, né, se é algo estranho você ter, né, numa família, uma moça ou um rapaz, né, que pratica a questão da prostituição, e como ainda nos tempos de hoje, em 2023, isso é um tabu, isso não é aceitável, você imagina naquela época. Provavelmente Raabe, ela pede para os seus familiares, pelos seus familiares, mas ela não tinha um relacionamento com eles. Não era assim: Raabe se prostitui de segunda a sábado e domingo ela vai comer macarrão com frango, que é a comida do pastor Marcos Davi preferida. Não era assim que funcionava. Ela provavelmente era rejeitada da família, provavelmente era a vergonha daqueles familiares, daquela parentela. Ela não tinha relacionamento com aquela família que parecia direita, estruturada, né? Que tinham lá filhos, eram casados, e enfim. E ela não. Ela era uma prostituta. Só que diante dos espias, ela faz ali um combinado e ela não pede só pela sua vida, porque ela sabia que eles iriam invadir e ia ter muitas mortes. E ela pede pelos seus familiares também. Essa mulher, ela se torna uma mulher incrível, porque ela entra na história ali do povo de Israel de uma maneira tão maravilhosa que ela não é só citada aqui, mas ela é citada lá em Hebreus 11, os heróis da fé, que a gente até falou uns domingos atrás. E essa mulher é lembrada do rol da fé como alguém que era digno de ser lembrada pela fé, pela fidelidade dela no Senhor. E essa mulher é gentia, cananeia, mas ela está aqui. Ela entra na história do povo de Deus e o Senhor, né, agrega a história dela. É interessante que Raabe vai casar e ela é mãe de Boaz. Vocês lembram de Boaz? O Boaz, o marido da Ruth. Então, quer dizer que a Raabe é a sogra de Ruth. Né? Você imagina a confusão. E ela, gerando Boaz, ela continua e perpetua a história do povo. A gente chega agora em Ruth, Ruth a Moabita, você tem lá o livro de Ruth, mas você ser do povo de Moabe era algo assim, eu não tenho nem palavra, eu acho que era algo assim terrível, um povo rejeitado, um povo humilhado, pior do que ser de segunda categoria. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente lê o livro de Ruth, ela parece tão fiel, ela parece tão ali digna, e realmente ela é uma menina obediente. Você sabe ali o contexto, né, do que acontece em Ruth. O seu marido falece, o seu sogro, o seu cunhado, enfim, só sobra ela, uma outra nora e Noemi, a sogra. A outra nora despacha para sua terra e ela fielmente fica ao lado da sua sogra para não abandoná-la. E depois tem a saga de Noemi de arranjar um marido, né? Na verdade um resgatador para Ruth. E aí é que aparece Boaz. Mas por que ser moabita era muito ruim? Né? Porque, não sei se você lembra lá da história de Ló, sobrinho de Abraão. Todo mundo ok? E aí eles saem lá
daquela chuva de enxofre com fogo. Vocês lembram da história, todo mundo ama isso, da história da esposa de Ló, né, que ela olha para trás e vira lá uma estátua de sal. E depois vai dizer a palavra lá nos escritos que eles fogem com as suas 2 filhas, eles vão para um vilarejo, depois eles acham aquele vilarejo muito violento, eles saem de lá e vão para uma caverna. Então, Ló com as suas 2 filhas. As 2 filhas de Ló, elas têm uma ideia brilhante, mas eu estou sendo irônica, que a ideia delas era o seguinte: nossa, a gente não tem outras pessoas aqui para a gente perpetuar a nossa descendência. Papai, daqui a pouco, está ficando mais velho e não vai conseguir ter filhos. Então, o que elas fazem? Elas embriagam o seu próprio pai, e cada uma delas tem relação com Ló embriagado. Depois elas dão à luz, elas geram, né, um bebê cada uma, a mais velha e a mais nova. A mais velha, ela nasce o bebê, e essa mãe também improvável, né, dá à luz a uma criança chamada Moabe. E a outra, ela vai dar à luz, eu nunca gravo esse nome, é um bebê chamado Ben-Ami, que na verdade é dos amonitas. Então daí surgem 2 povos, ali das filhas de Ló, os moabitas e os amonitas. Você imagina para o judeu receber alguém da terra de Moabe ou da terra de Amon? Eles não eram só rejeitados, era repugnante para eles, né, receber alguém de uma terra onde houve esse incesto, onde o fruto dessa relação é aquele povo. Então a Ruth, toda vez que ela chegava no lugar, Ruth, a moabita. Então ela era uma pessoa tranquila, maravilhosa, mas ela carregava todo esse peso de rejeição e de repulsa por conta do povo a qual ela pertencia. Mas Ruth, junto com Boaz, né, os 2 se casam, eles têm um filho, e o filho de Ruth e Boaz tem um outro filho, que é Davi. Então, Ruth é a avó, vocês estão acompanhando, né? Ruth é a avó de Davi. E a gente continua nessa trajetória, e a gente dá de cara com outra mãe improvável. Deixa eu beber água. Eu acho que vou fazer um esquema aqui, pastor, de ter um canudinho. Eu faço assim, ó, que aí eu não preciso mover. Aquelas mochilinhas, né, que tem água de corrida. Quando a gente olha agora para o texto, a gente vê já Davi com Batseba. E aí, Batseba é uma mulher, na verdade, que não estava disponível. Ela tinha marido. E aí todo mundo conhece todos os detalhes sórdidos, né, do adultério de Davi com Batseba. E é interessante que algumas traduções não vão citar nem o nome de Batseba, mas traduções mais antigas, elas vão dizer para a gente a mulher ou a viúva de Urias. Nem vão citar o nome dela. E quando a gente vê, né, nesse contexto, você lembra que quando Batseba ela tem relações com Davi, ela engravida, e depois esse bebê morre. Vocês estão lembrados dessa história? Depois eles se casam realmente, oficialmente, e desse relacionamento, Davi tem 4 filhos com Batseba. Esse homem, ele já tinha 8 mulheres, né? Fora as concubinas que a gente não está contando, mas ele já tinha 8 relacionamentos, ele tinha 8 esposas e mais de 20 filhos. Mas justamente dessa mulher, a mulher do adultério, a Batseba, que nasce o rei que viria logo após Davi, que é Salomão, conhecido como um dos homens mais sábios do mundo, e você também conhece a história, rico, sábio. É justamente dele, apesar dele ter tido mais de 8 mulheres, mais de 20 filhos, talvez de uma maneira muito mais correta, digamos assim, do que com a situação da Batseba, realmente é Salomão, o primogênito dele com ela. Quando nós olhamos o contexto de Maria, grávida antes de casar, mas a gente pode até pensar que nem todo mundo ficou sabendo, porque José a acolheu, José, alertado pelo Senhor, acolheu Maria, esteve com Maria ali a todo tempo, protegendo ela até de uma vergonha pública. Mas você imagina, você lembra no começo que eu disse que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo não é da maneira como Deus vê o mundo, como Ele faz as coisas, e Ele é surpreendente.
Você não imagina comigo, se a gente estivesse aqui para escolher uma mãe, né, de Deus, a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, a gente não iria escolher talvez uma pessoa um pouco melhor? Proeminente, uma pessoa que tivesse mais recursos, que tivesse mais capacidades, mas não. Deus escolhe uma mulher completamente improvável. Ele conhecia, claro, o seu coração, mas era uma mulher que não tinha ali uma voz na sociedade, não era uma mulher no palácio, ela não tinha posses, ela era uma qualquer no meio daquele povo. Você imagina você andando na feira e um monte de gente, era qualquer uma daquelas que esbarrou em você com a sacola de banana. Era uma mulher com um coração tão ensinável, um coração tão doador, um coração tão obediente a Deus, um coração muito fiel, mas na sua aparência ela era qualquer uma, como qualquer um de nós. E o Senhor escolhe justamente Maria, para que houvesse um nascimento virginal de Jesus. Quando a gente vê essa desconhecida, e a gente começa a olhar para essas mães, a gente pensa o seguinte: por que será que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele inclui essas mulheres nessa genealogia? Porque ele fala justamente dessas mulheres. Você percebeu que ele não cita uma Sara, ele não cita uma Rebeca, né? Ele vai, parece que nas histórias que deixam a gente mais desconfortável possível, ele vai junta esses nomes, essa lista e joga aqui para a gente. O Senhor, Ele é capaz de mudar a história de cada um de nós. E Ele vem fazendo isso ao longo da humanidade, ao longo das gerações, ao longo dos séculos. Ele entra em histórias conturbadas, histórias pesadas, histórias difíceis, e faz com que essas mulheres se tornem mães prováveis no meio de tanta improbabilidade. De tantas situações difíceis e pesadas, Ele coloca a continuidade das gerações até chegar em Jesus. No ventre dessas mulheres, a gente começa a olhar a mão do Senhor poderosa agindo no meio das gerações e no meio das famílias. Quando nós olhamos para a nossa família hoje, às vezes a gente tem um pouco de vergonha de alguns parentes, a gente tem vergonha de alguns acontecimentos, a gente esconde algumas coisas. Talvez, se fosse possível, a gente tirava alguns da nossa genealogia, né? Os elos fracos, as pessoas que poderiam nos envergonhar de alguma maneira. Mas hoje eu acredito que é dia de libertação na sua mente e no seu coração. Porque Deus, Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não perdeu lá, quem casou com quem mesmo gerou quem? Ele não perdeu isso. Ele continua com a mão na sua história, como Ele estava com a mão na história do seu próprio filho. E desses homens e dessas mulheres, a gente vê o cumprimento das Escrituras Sagradas, o relacionamento de Deus com Israel, através dessa genealogia, que parece que faz assim, parece que está sendo escrita estranha, com letras tortas, mas na verdade não. A escrita de Deus, talvez ela não seja a minha e a sua, mas Ele tem o controle de toda a história nas suas mãos. Ele não deixa nenhuma vírgula para fora, Ele não deixa nenhum ponto para fora. E é esse Deus que está nesse momento trabalhando na sua mente, no seu coração e na sua casa. É interessante que nós vemos, né, hoje a gente fala muito de família saudável, a gente fala muito de toxicidade, a gente fala de tantas coisas, mas você já parou para pensar que todas as famílias, de alguma maneira, elas não têm pessoas perfeitas. Todas elas têm histórias ruins, todas elas têm histórias difíceis, todas elas têm pessoas que não fizeram coisas boas. Uma vez eu escutei uma pregadora falando, né? Gente, quem na história da sua família, você olha para trás, você não tem uma pessoa que adulterou, ou uma pessoa que tem problemas de vício, enfim, uma série de situações. Só que às vezes nós vivemos esse passado, né? A gente vive esse peso daquilo que os nossos familiares foram, acreditando que isso é um legado que precisa ser levado para frente. Não. As histórias, elas podem ser mudadas,
O Espírito de Deus, ele é capaz de transformar mentes e corações, da gente fechar ciclos e começar outros ciclos para a glória de Deus. Existem pessoas aqui nesse lugar hoje que estão sofrendo coisas na mente e no coração, às vezes no corpo físico mesmo. Você sente, porque vocês estão cheios de traumas, estamos cheios de problemas, estamos cheios de tantas coisas. Mas eu vim dizer para você hoje que existe libertação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a história do nosso Senhor, a história de Jesus, se fosse qualquer um de nós que estivesse escrevendo, a gente ia pegar gente perfeita, relações maravilhosas, relações saudáveis. Mas o próprio Deus incluiu gente que talvez não tivesse dentro do nosso contexto. No ponto 3, ele nos diz que fazemos parte da família de Deus. O Senhor está querendo dizer para a gente, através dessa genealogia, que Jesus ele veio para as mulheres, por isso que elas foram incluídas. Jesus veio para pessoas rejeitadas e imorais, como eu e como você, e nós fomos incluídos na sua história. Jesus veio para os estrangeiros, para aqueles que estão perdidos e abatidos e cansados. Jesus veio para os marginalizados, para aqueles que estão à margem, da nossa comunidade. Jesus veio para pessoas que talvez para você e para mim não sejam aceitáveis o suficiente, mas foi para eles também que ele veio, que ele se manifestou. E que é maravilhoso nisso tudo, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Amém ou misericórdia? Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele. Vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Ele nos inclui como sua família. Ele não se envergonha daqueles que ele chama para o seu reino. E talvez nessas genealogias, que eu contei para você, que alguns são vergonha, eles são retirados. Deus ele não sente vergonha do seu povo nem da sua história. Ele coloca o nome dessas pessoas aqui para lembrar para você que nós somos queridos, que nós somos incluídos, que nós somos amados. Seja você mãe, seja você pai, seja você filho, seja lá qual for a sua história. Talvez hoje você viva um sentimento grande de rejeição, de abandono, de ter sido deixado de lado. Talvez, como essas mulheres aqui, de alguma maneira você se identifica. Você tem uma história que não é uma história muito bonita. Você tem um passado e talvez seja esse presente mesmo que não é muito legal. Se você levantar e contar, as pessoas não vão gostar. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que te conhece exatamente, conhece a tua história, conhece o teu coração. E sempre é tempo de voltar para casa. Sempre é tempo de voltar para o colo do seu Pai. Esse é esse Deus que abre os braços essa manhã e recebe tanto a mim quanto a você, mesmo com as nossas histórias não tão perfeitas, as nossas histórias completamente improváveis. É esse Deus que se levanta e se manifesta esta manhã. Ele perdoa o teu coração, mas você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, entregar para Ele todas as tuas lástimas, todas as tuas mágoas, tudo aquilo que tem pesado o teu caminhar. É dia de você abrir a sua boca. A gente já vai ter um momento do louvor e da adoração. Você pode falar para o Senhor, você pode orar. Libere perdão para pessoas que você tem prendido no teu coração. Libere perdão para familiares. Libere pessoas nessa manhã, falando para o Senhor, Senhor, eu as libero. Porque provavelmente muitas delas fizeram
tudo que elas podiam e deram tudo o que elas tinham. E às vezes tudo o que elas tinham realmente não era o suficiente para a gente. Mas a gente pode liberar essas pessoas no nosso coração essa manhã. Amém? Obrigado, Pri. Todos nós somos os improváveis. Pessoas que, para quem ninguém daria um tostão. Jesus disse, eu dou a minha própria vida por amor a vocês. Mães que adotaram por causa do coração que transbordava amor. Mães que geraram em meio ao caos familiar. E a palavra que foi ministrada nessa manhã é específica para que os nossos corações saiam deste lugar mais leves. Porque a gente traz uma carga que não deveríamos carregar. A carga de uma rejeição familiar, de traumas, de vergonha, de culpa. E Jesus diz para todos os que decidiram segui-lo, venham, venham e tragam toda essa sobrecarga. Tragam toda essa culpa, essa vergonha, e eu aliviarei vocês. Eu receberei toda essa carga, porque o meu fardo é leve. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a gente se arrasta ao longo dos anos, amargos, feridos, sem entendermos que há cura em Jesus. Então a canção dessa manhã é uma canção poderosa. Ela diz, junto a ti, teu amor me envolve. Nós vamos cantar isso. Mas de onde você está, você pode experimentar o toque do Espírito. Ou você pode, pastor, eu queria mais. Eu queria poder dizer a Deus, Senhor, te trago as minhas cargas. Te trago as acusações que me fizeram no passado. Te trago a minha vergonha. Pastor, eu trago para Deus isso. Você pode vir enquanto cantamos. Eu vou encerrar a celebração orando por tua vida. Na verdade, quem vai encerrar a oração é o pastor Rafael. O pastor está aqui? Rafa. O pastor Rafael vai vir depois e vai orar por nós e também vai dar a bênção apostólica.